Olá, amantes do automóvel e do blues. Eu sou a Fátima Gasques e, como anunciei antes, estou aqui para apresentar o primeiro episódio de Automóvel e Blues para o canal Carro é o Tema. Inscreva-se na plataforma de sua preferência, curta, comente e compartilhe. Nós conversamos com o músico André Góes, que também é apresentador da Rádio Eldorado de São Paulo. Ele lembra que o ritmo dos trens inspirou centenas ou milhares de canções ao longo da história. Um exemplo é Pony Blues, composição de Charlie Patton, gravada por ele em 1910. Perceba aqui que a letra deixa muito clara a presença do trem até quando ele cita um encontro com a namorada, como por exemplo: peguei minha garota para encontrar o trem da manhã e o blues vem, querida, como pancadas de chuva. Charlie Patton é considerado o pai do Delta Blues. Décadas antes de Jimi Hendrix, ele já arrasava na guitarra, tocava de joelhos e com o instrumento por trás da cabeça. O delta do Mississippi combinava pobreza com terras muito férteis para as plantações e para a música. Vamos aceitar o convite que Patton faz à sua namorada e embarcar nessa viagem, pois outros meios de transporte, como aviões e até o Titanic, também foram tema de blues, e o automóvel, claro, não ficou de fora. A crise de 1929 ainda fazia estragos na economia dos Estados Unidos, quando a Hudson, na época a terceira marca mais bem-sucedida no país, lançou o Terraplane, sedã de custo de produção mais baixo e preço mais acessível para a classe média. Além do motor de 8 cilindros, o mais comum na época, era oferecida uma versão de 6, estratégia que contribuiu para manter as vendas durante a Grande Depressão, grave crise econômica que causou desemprego e fome no país. Se o modelo da Hudson pode ser considerado um êxito, Terraplane Blues de Robert Leroy Johnson tornou-se um sucesso. Atravessou décadas até ser redescoberto por músicos como Eric Clapton e bandas como Led Zeppelin, The Rolling Stones e Red Hot Chili Peppers, entre outras. A música fez parte da primeira sessão de gravação de Johnson, quando 8 faixas foram registradas. O artista voltaria a mais 4 sessões em estúdio, deixando 29 gravações. No entanto, nenhuma outra tão cheia de graxa quanto os cabos, motores de arranque e velas de ignição citados em Terraplane Blues. Na canção, Johnson usa o carro como um equivalente sexual ao falar de um homem traído e uma mulher. Quando ele escreve: o motor está em péssima condição, tem de recarregar essa bateria, mas eu estou implorando, por favor, não me faça mal. Quem andou dirigindo o meu terraplane para você enquanto eu estive fora? Precisamos contextualizar aqui, pois a música foi composta numa época em que o machismo estava muito longe de ser questionado, como atualmente o fazemos. A irreverência e o tema um tanto quanto picante para a década de 1930 traduzem bem a personalidade de Johnson. O músico nascido em Memphis foi perseguido pela lenda de que teria vendido a alma ao diabo na encruzilhada das rodovias 61 e 49, no Mississippi, estado onde nasceu. Segundo o mito, Johnson tinha nas mãos uma garrafa de uísque adulterado e seu violão, que o diabo afinou um tom mais baixo e o músico adotou em suas apresentações. Títulos de músicas como Hellhound on My Trail, Crossroads Blues e Me and the Devil Blues serviram para reforçar a lenda. O uísque ruim também teria determinado a morte de Johnson aos 27 anos. Sonny Boy Williamson tocava com ele no bar Three Forks e alertou que o dono da casa teria envenenado a bebida pela suspeita de um músico estar dando em cima de sua mulher. Johnson morreu de pneumonia 3 dias após, em 13 de agosto de 1938. Ou foi morto pela sífilis, ou por um tiro. A certidão de óbito registra apenas um lacônico no doctor, ou seja, sem médico.
A mitologia em torno do músico é grande, mas é certo que Terraplane Blues antecipou em pelo menos 20 anos a ligação entre o automóvel e a música jovem. Você pode ouvir na íntegra as duas músicas destacadas nesse episódio e seguir as letras na playlist Carro é o Tema no Spotify. Nossa viagem vai continuar na próxima terça com mais carros, motores e música. Esse episódio teve pesquisa, redação e edição de Marcos Vinícius Gasques. Até a próxima semana!